Bom, gente, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre consciência. O que seria consciência? Tava vendo um documentário na Netflix que fala sobre a vida na Terra e uma coisa que eu percebi que a consciência que eu tive sobre isso é que nós que estamos na Terra somos uma completa expressão da natureza, aonde ela foi sendo lapidada através de milhões de anos para que ela pudesse manifestar a sua perfeição. Aí você pensa, nós humanos somos a perfeição? Nós somos o princípio da perfeição. Somos quando os animais, nossa alma que volta e que passa por todo um ciclo zodiacal. Isso em outro momento a gente pode abordar de outra maneira, mais profunda, mais. Agora, o importante salientar é assim, que a Terra em si, vamos imaginar a Terra como se ela fosse uma alma vivente, assim como tá lá na Bíblia em Gênesis, né? Como eu tinha falado, falar um pouquinho sobre o que tá lá no princípio, né? Então lá no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus que haja luz e houve luz, né? Então, quando tá lá na Bíblia que para você entender a Bíblia, você tem que, no mínimo, entender um pouquinho da história judaica, tem que entender um pouquinho das tradições judaicas, para que você entenda o que Moisés, um dos atribuídos dos escritos, né? Nós sabemos que nem todo o Pentateuco foi escrito por Moisés, até porque Moisés não poderia escrever a própria morte. Gente, tem essas pegadinhas aí, mas assim, o importante entender é que é símbolo. A Bíblia é um conjunto de mitos para que ele consiga transcender a história. Porque através dos mitos que só vão se renovando, como diz a própria Bíblia, a palavra se renova a cada manhã, é isso que acontece com os mitos, a gente vai voltando e revivendo, né? Assim aconteceu com a Terra. A Terra passou por 2 eras glaciais, quase 3 eras do fogo, para que ela fosse aprimorada, para que a vida que muitas vezes foi quase extinta, né? Na primeira extinção, mais de 90% das espécies, meu, foram embora. E agora a gente está meio que passando por mais 70% das espécies que existiam quando o ser humano começou a habitar a Terra, né? Não, gente, nós não viemos de Adão e Eva, tá, gente? Adão e Eva é somente uma analogia, mano, para dois princípios criadores, assim como o feminino e o masculino. Todas as coisas na Terra têm o seu princípio ativo e o seu princípio passivo, né? Vamos não colocar como gênero seria a lei do gênero, mas também junto com uma lei da polaridade e junto com uma lei do ritmo, né? Que se fundem e tornam até mesmo nós. Jung vai dizer que para todo inconsciente feminino existe inconsciente masculino, e para todo inconsciente masculino existe inconsciente feminino. Então quer dizer o quê? Que a minha mente consciente, que é masculina, o meu interno, aquilo que eu não conheço, aquilo que está oculto de mim, é feminino. Por isso que eu caso com alguém, e aí por isso que os relacionamentos no começo você fala, nossa, que essa pessoa é isso, é tudo, porque você está projetando o seu inconsciente nessa pessoa. Aí depois de um tempo, né, você volta, aí você começa a ver defeito, né, mas aí já tem outros processos alquímicos acontecendo aí, tipo, do amor, paixão e outras coisas, que a gente não tem muita escolha, né? Aí você já gosta muito mesmo. E ainda continua sendo uma projeção. Se você mantém, é a projeção. Só que imagina, agora você sabe, né? Essa pessoa sabe tudo de você. Então aí começa a complicar, né? Tipo, imagina, é como viver com um inimigo, né? Só que dessa vez o seu inimigo sabe todos os seus pontos fracos. Imagina, então é difícil, né? Por isso o amor é uma escolha, né? E por isso que Jesus fala lá, né? Amai-vos os seus inimigos, né? É igual você amar
o seu inconsciente. É aquilo que, tipo, às vezes te tira do foco, é aquilo que te coloca em outro estado. Às vezes a gente faz as coisas roboticamente, né? Existe o consciente, o inconsciente, o subconsciente. A maior parte das coisas que nós vivemos, nós somos macacos evoluídos, quase máquinas, vamos colocar assim, né? Porque nosso cérebro, ele faz diversas funções que faz com que nós temos comportamentos e hábitos e um monte de coisa. Mas ele também raciocina, e você consegue atingir a consciência através da fusão do seu consciente com o seu inconsciente. Por isso que é importante a meditação, é importante você poder olhar para dentro, né? Por isso que Deus vai lá falar que Deus está dentro. E como diz lá em Gênesis, lá, ó, no princípio da Terra era sem forma vazia, então houve a luz, né? Então a gente vai colocar tudo o que é a luz no universo. A luz no universo nada mais é do que o próprio fogo, vou dizer assim, né? Mas vamos falar de uma luz primordial. Que seria primeiro a luz da consciência. Imagina, a natureza como um todo, Deus como veio se manifestar. Imagine o imanifesto querendo se manifestar. Então, isso precisa de diversas escalas vibracionais até chegar aqui em nós, a densa. E essa densidade da matéria precisa de se dissipar desse corpo, né? Por isso, no processo da morte, o corpo é decomposto, né? E para que se volte à Terra. Mas a consciência, ela vem lá desse princípio do haja luz, né? A Vênus Lúcifer, né? E, tipo, que seria o portador da luz, né? Que não é um anjo mau. A igreja veio ter como anjo mau. Lembrando aqui, gente, não sou satanista, não sou luciferiano, nada disso. Eu só tô explicando o que significa a passagem, né? Aí depois diz lá que a Terra, ela é sem forma e vazia. E lá nos primórdios da nossa Terra também ela era sem forma, ela vazia, não tinha vida na Terra. Era somente os elementos tentando entrar num equilíbrio para que a vida e a manifestação divina fosse gerada de uma maneira tipo, múltipla. Percebe que quanto menor os indivíduos, maior a sua população. Tipo, vamos colocar aí as bactérias, por exemplo, né? Dá para ver o tanto que tem. Todas elas vão evoluindo. Todos nós. Aqui nós temos um siso que muitas crianças hoje já não tem mais, né? Que era que nós usávamos para comer. Então, assim, esse homem da caverna que surgiu era o homem que ainda não tinha a capacidade de plantar, de manipular a natureza, né? Por isso que ele vivia nas cavernas assim como os animais. É o homem que vivia no escuro. E quando Adão tem a luz ali, o contato dele com Deus, quer dizer que foi o momento em que o homem se percebeu dono da natureza. Aí começa um processo de individuação que hoje nos afasta da natureza. Por isso que muita gente fala, vamos voltar para a natureza. Mas a natureza que a gente tem que voltar é a natureza interna. E para também a natureza que está fora. A gente tem que entender o que essa natureza está falando pra gente. E daí manipular. Mas não manipular lá fora. Manipular dentro. Então por isso que a gente usa o fora. Aí daí vem diversos simbolismos, os ritos de iniciações. Quando a gente faz uma mudança fora da gente, essa mudança ela traz uma mudança para dentro. Isso a própria Terra já faz. Porque todos os seres que viveram aqui só se adaptaram por causa da natureza. Por causa da natureza. Então, assim, nós somos nada mais do que a impressão do nosso redor. Então, hoje em dia, como a gente vive em sociedade que briga, a gente vive em paredes, a gente é muito material. A gente não tem mais a vida como tinha antes em nosso redor. E é por isso que a gente tem que voltar à natureza. A gente tem que voltar para a vida e não para a morte material. É esse o símbolo disso. Gente, eu nem sei muito se eu devia estar falando muito sobre desses símbolos, mas é o que está vindo na minha mente e a gente é livre, a gente fala aquilo que a gente pode e deve dentro de um sigilo, dentro daquilo que a gente acredita que pode, mas até mesmo isso
é uma maneira de consciência. Então isso é uma consciência. O seu pensar é uma consciência. Todas as pessoas que virem esse vídeo, quem não viu, não importa. Hoje, amanhã, eu vou ter outra consciência sobre isso que eu estou falando hoje. Então, para entender que assim como a Terra, nós somos mutáveis por causa do que acontece ao nosso redor, né? Então, importante entender, só para a gente terminar agora numa síntese legal, todas as religiões elas vão falar de um começo caótico, depois elas vão falar de divindades, ou seja, de atributos que nós temos em comum com o ser criador em manifesto, que é a consciência, que é aquilo que está dentro de você, que te acusa, aquilo de você que fala que você está certo, aquela intuição, né? Aí a Bíblia não fala lá, seres de alma vivente. Então a própria terra trouxe seres que têm a alma vivente, assim são os animais, né? Aí Deus com o homem, ele fala, faz ele do pó da terra, né? Do pó, ou seja, feito de barro, igual todos os outros animais, feito da própria terra, da própria evolução da terra, certo? Só que Deus, ele sopra o vento, o ar do espírito, não é o ar da terra, ou seja, a terra não tinha oxigênio, não se podia respirar na terra, né? Aí Deus, como a consciência universal, ou seja, a alma da própria terra, sopra essa diferença do ar. O que é a diferença do ar? É a capacidade de raciocinar além da matéria. Porque o ar não está preso na terra, o ar está acima da terra. É aquele que traz a vida para a terra. Então, assim, quando nós temos consciência, essa consciência espiritual, nós manipulamos aquilo que está ao nosso redor. Por isso que Deus sopra o vento nas narinas do homem, para que ele tenha o fôlego da vida, né? E depois o conhecimento lá, quando o homem se reconhece que está nu, na verdade, é o homem aprendendo que ele precisa de começar a arrumar o corpo, aí ele vai lá e caça os animais para se proteger do frio, e assim vai. É o homem criando consciência de como funciona o universo em volta dele, né? Aí depois o homem vai se juntar com outros homens, porque a gente é fraco referente à natureza, e só que a gente se difere no raciocínio, no mental, e assim como Deus, nós somos a imagem e semelhança, nós somos o único ser capaz de criar da própria natureza. Nós somos o único ser. Um gato, é claro que existem animais que fazem casas, tá, gente? Vamos colocar as proporções aí dentro da regra, que é muito fácil de pensar, né? Ninguém aqui, eu acho que vamos pensar um pouquinho. Tipo, existe uma escala, né? Existe uma vibração entre os seres. Então, vamos colocar assim. Tá, o passarinho faz um ninho. Tá bom, mas ele não faz um telhado, tá ligado? Ah, tá bom, mas aí você fala assim, o João de Barro faz uma casa completa. Ah, tá bom, mas ele não vai no mercado comprar comida pra ele. Ele tá entendendo? Tipo, é diferente o nível de astúcia. O nível de pensar antes de acontecer, de ter uma premediabilidade, certo? É por isso que na Bíblia fala assim, maldito ele, né, quando vai construir o armazém. Eu vou construir um armazém, né, tem uma passagem assim, e eu vou amanhã colocar muitas coisas, e vou ter, tipo, muito gado, e vou ter muito milho, aí, né, Deus meio que fala, né, numa passagem assim, coitado, nem sabe o que vai acontecer, porque hoje mesmo pediram a tua alma. Ou seja, o homem faz planos para o futuro, mas se você for ver, a própria Terra já está meio que dando conta de tirar nós daqui, se vocês for parar para pensar. Vamos ver as guerras. A gente precisa entrar numa síntese, gente. Primeiro com nós mesmos, entendermos a nós mesmos, para podermos entender os outros, né? Essa guerra entre Israel e Palestina vem de muitos anos, desde lá de Abraão, né? Tudo isso. É uma maneira de a gente entender um pouco o que acontece. O que esse povo precisa de entender é que todo mundo precisa de espaço. A Palestina tem que ter um pedaço dele, Israel tem que ter um pedaço dele, todo mundo tem que ter tudo,
A gente tem que parar de brigar e poder ver o que a gente pode fazer pro outro. A gente tem que entender o que a planta tá fazendo, né? Uma planta contra dos animais, ela se doa para que o outro possa viver. Quando é que a gente vai aprender o que Jesus veio dizer, o que Maomé veio dizer, que todos esses símbolos veio dizer, o que Buda veio dizer, para nós amarmos uns aos outros? Quando a gente vai começar a entender o que essa era de peixes ainda tá aí, né? Tá, gente? Não chegamos na era de aquário ainda. Então quase lá, falta só 500 anos, tá bom? Tá bem pertinho, é quase um descobrimento, dá, né? Dá pra descobrir outro povo aí já, né? Desse meio tempo. Meu Deus, gente. Então assim, só pra gente entender o princípio. Vamos entender lá que haja luz. Então, que haja luz sobre as trevas, que haja luz sobre a ignorância, que haja luz sobre a maldade, que haja luz sobre o espírito evoluído, que haja luz sobre mim, que haja luz sobre nós, que haja luz sobre a humanidade, que haja luz sobre tudo, e que assim seja para todo sempre. Amém. Porque todas as coisas são feitas para a honra e glória daquele que observa e sempre será para todo sempre. Amém. Que assim seja, que a luz nos guie e nos ilumine. Assim seja.